Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o eletrocardiograma, tá? A gente vai falar sobre as células cardíacas autorrítmicas, como que elas se contraem, como que elas geram potencial de ação. E aqui a gente tem uma comparação, né, que vai ser feita entre o eletrocardiograma e o ciclo cardíaco, beleza? Então, tem vídeo de ciclo cardíaco, tá, nessa fisiologia cardiovascular, então assiste o vídeo do ciclo cardíaco, vai ficar mais fácil de entender esse aqui, tá? Então vamos lá. O que é o eletrocardiograma? O eletrocardiograma ele é um exame, né, feito através da utilização de eletrodos que capta a eletricidade vinda do coração. Tá? Então, o eletrocardiograma, a principal função dele é o quê? Captar a eletricidade vinda do coração. Beleza? Então, o eletrocardiograma ele vai captar a eletricidade vinda do coração. Vinda de onde? Né? Justamente da contração dessas células, né, dos processos de despolarização das células e do ciclo cardíaco. Beleza? Então vamos lá. Começando aqui pelas células cardíacas autorrítmicas. Essas células cardíacas, a gente viu que eles são as únicas células que conseguem, né, gerar potencial de ação de forma espontânea, tá? Então, essas células autorrítmicas, ou também chamadas de células marca-passo, né, elas são encontradas somente no coração. E lá elas conseguem gerar uma contração de forma espontânea. Tá? Então, são as células presentes, por exemplo, nos nós. Né? Então, a gente tem os nós sinoatrial e o nó atrioventricular. Beleza? Então essas células são encontradas principalmente nesses nós que regulam aí a nossa frequência cardíaca, os nossos batimentos, beleza? Então aqui a gente tem, né, de um lado um gráfico, tá? E do outro a gente tem uma célula cardíaca. E aqui a gente tem todas as etapas aí dessas curvas do gráfico, beleza? Deixa eu aumentar a tela aqui e colocar no máximo. Aí. Então vamos lá. Aqui a gente tem, né, o ponto 0, o ponto 1, o ponto 2, 3 e 4. Tá? E cada um desses pontos vai representar uma ação que acontece nessa célula. O ponto 0, né, a gente vê que nesse ponto 0, essa célula vai sair aqui desse menos 70 e ela vai chegar a mais 40. Tá? O que acontece? Aqui nessa célula, a gente tem canais voltagem de sódio. Então, a gente tem canais de sódio. Então, isso aqui são canais de sódio. Esses canais de sódio, eles são abertos. Então, a gente tem entrada de uma grande quantidade de sódio. Tá? Então, aqui nesse ponto 0, a entrada de sódio. Tá? Então, essa entrada de sódio vai fazer com que essa célula despolarize de forma rápida. Então, aqui no ponto 0, a gente tem o que? A abertura de canais de sódio. Tá? A abertura desses canais de sódio faz com que essa célula sofra um processo de despolarização. Beleza? Então ela vai sair de menos 70 para mais 40 milivolts. Beleza? Tá, aí ela chega aqui, né, a gente tem essa curva 1, né, e a gente tem que ter uma pequena queda, né, se a gente for observar, ó, aqui tem uma pequena quedinha na eletronegatividade dessa célula. O que acontece? Quando o sódio, né, entra nessa célula, ele vai causar essa polarização. Quando essa célula chega aqui no ponto 1, os canais de sódio vão ser fechados. Então aqui nesse ponto 1, a gente tem o quê? A gente tem que fecha os canais de sódio. Então esse canal de sódio que foi aberto, aqui o ponto 0, né, curva 0 abriu o canal de sódio. A curva 1, ela fecha o canal de sódio. Então a gente não vai ter mais sódio passando por aqui. Beleza? E além disso, a gente vai ter a abertura de um outro canal, tá? Que são esses canais de potássio. Então a gente vai ter que fecha canal de sódio e abre canal de potássio. O que acontece? Potássio sai da célula. Então fecha canal de sódio e abre potássio. Tá? Quando fecha esses canais de sódio e abre os canais de potássio, a gente tem um pequeno declínio
né? Então de mais 40, esse interior da célula vai mudar um pouquinho, tá? Então pode chegar aqui até mais 35 milivolts, tá? Por exemplo, mas é uma mudança bem pequenininha, tá? Por conta do fechamento do canal de sódio e abertura do canal de potássio. Aqui nessa curva 2, né, a gente tem que essa célula vai se manter contraída. Então nessa curva 2 a gente vai ter o quê? A gente vai ter os canais de potássio, eles estão abertos, né? Então a gente tem canal de potássio aberto. E a gente vai ter também a abertura de canal de sódio. Então aqui a gente tem canal de potássio aberto. E a gente vai ter abertura, perdão, de um canal de cálcio. Então a gente vai ter abertura de canais de cálcio, que vão fazer com que moléculas de cálcio entrem dentro dessa célula. Tá? Então aqui nesse ponto 2 a gente tem canal de potássio aberto e também canal de cálcio aberto, beleza? Agora, se a gente for pensar, a gente tem canal de potássio e canal de cálcio aberto. O que acontece? O potássio está saindo da célula, né? E o cálcio está entrando. O potássio tem carga positiva e o cálcio tem carga positiva. Então a gente tem um equilíbrio das cargas, entende? Por quê? Porque eu tenho carga positiva entrando e carga positiva saindo. Então a gente não vai ter uma alteração considerável no interior dessa célula, tá? Isso vai levar a um efeito que a gente chama de efeito platô. Então aqui ponto 2 a gente vai ter o que a gente chama de efeito platô. Por quê? Porque o potássio sai ao mesmo tempo que o cálcio entra. Então essa célula se mantém com a mesma eletronegatividade, beleza? Aqui nos pontos 3 e 4. No ponto 3 a gente tem que essa célula ela vai sair lá daquele potencial de mais 40, né, de mais 35, ela vai voltar para menos 70. Tá? Por que isso? Porque aqui no ponto 3, a gente vai ter o fechamento desses canais de cálcio, então para de entrar cálcio, e a gente vai ter a abertura de mais canais de potássio. Então a gente vai ter mais potássio saindo e a gente não tem mais cálcio entrando. Tá? Então aqui a gente tem que fecha canal de cálcio e abre mais canais de potássio. Então a gente tem mais potássio saindo e a gente não tem cálcio entrando. Tá? Isso faz com que a gente tenha um processo que é chamado de processo de repolarização. Beleza? Repolarização. Então essa célula vai voltar a ficar eletronegativa. Então aqui na repolarização ela vai sair lá do mais 40. Vou apagar isso aqui. Então ela vai sair do mais 40 e vai voltar para o menos 70 milivolts. Tá? E ali na curva 4, né, vou colocar aqui embaixo, lá na curva 4, a gente tem que essa célula ela voltou para o seu potencial de repouso. Beleza? Então ela voltou para menos 70 milivolts. Em alguns casos, esses canais de potássio podem ficar abertos por um pouquinho mais de tempo e vazar um pouquinho mais de potássio. Aí a gente vai ter o que a gente chama de hiperpolarização. Por quê? Porque a célula ela passou do menos 70, ela ficou ainda mais eletronegativa. Então, em alguns casos, ela pode chegar até menos 90 milivolts de eletronegatividade, ficando inibida. Né? Isso a gente chama de hiperpolarização. Tá? Mas, de modo geral, esses são os 4 passos aqui. E o que a gente tem que saber é que essa célula sofre uma despolarização, tem um efeito platô que prolonga o efeito da despolarização, depois ela repolariza. Beleza? Então, basicamente é assim que a gente tem a contração dessas células autorrítmicas. Agora, descendo aqui, a gente tem um eletrocardiograma, né, e o coração. E a gente vai tentar associar os dois, para ficar mais fácil de entender. O ciclo cardíaco, a gente viu ele em 5 passos lá, né? Mas eu vou encurtar aqui, eu vou colocar 4 passos, tá? Então, a gente vai ter 4 passos acontecendo aqui nesse ciclo cardíaco. Tá? Então, a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro e o quarto passo, beleza? O primeiro passo é o que a gente chama de diástole atrioventricular. Então, a gente vai ter a diástole atrioventricular. O que seria a diástole atrioventricular? É aquele momento em que o sangue está entrando, né, através dos vasos, né? Então a gente tem sangue entrando por todos os lados. Esse sangue vai para os átrios e passa dos átrios para os ventrículos.
tá? Então a gente vai ter o enchimento desse coração. Isso é chamado de diástole atrioventricular, beleza? Depois a gente vai ter, né, o que a gente chama de sístole atrial, tá? Esse segundo ponto é o que? É a sístole atrial. Então a gente tem que aqui nessa diástole atrioventricular, 75% do sangue mais ou menos vai vir para esses ventrículos, tá? E vai encher esses ventrículos. Porém, ficou um pouquinho de sangue lá nos átrios, né? Então cerca de 25%. Esse átrio ele vai contrair e vai mandar o restante do sangue lá para os ventrículos, né? Então isso é o que a gente chama de sístole atrial, quando o átrio contrai, né? E esse processo de sístole atrial, a gente pode identificar ele aqui no eletrocardiograma pela onda P, tá? Então o que seria a onda P? A onda P, ela corresponde à sístole atrial, ou a contração do átrio, né? O processo de despolarização desse átrio, né? A gente viu lá em cima que a despolarização é quando essa célula ela sofre um potencial de ação, né? E aí, quando a gente tem um potencial de ação, a gente tem a contração, tá? Então, a onda P, ela também pode ser chamada de sístole atrial. Pode ser chamada, não, ela é a sístole atrial, beleza? Depois a gente tem a terceira etapa do ciclo cardíaco, né? Que é o quê? A sístole ventricular. Então, o ventrículo já se encheu de sangue, ele vai fazer o quê? Ele vai ejetar esse sangue lá para as artérias, tá? Então, aqui a gente vai ter a sístole ventricular, beleza? Então, o ventrículo ele vai ejetar o sangue. Então, a gente tem a ejeção desse sangue lá para as artérias. Essa sístole ventricular, ela está representada aqui no eletrocardiograma pelo intervalo QRS. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem esse intervalo QRS, que representa, né, justamente essa sístole ventricular, ou processo de despolarização do ventrículo, beleza? Então aqui a gente tem a sístole ventricular, que é a mesma coisa que despolarização do ventrículo. E aí, por último, a gente tem que depois que esse ventrículo, ele ejetou esse sangue, ele vai sofrer um processo de diástole, tá? Então depois que o ventrículo ejeta o sangue, ele vai sofrer o que a gente chama de diástole ventricular, que é o processo que está representado aqui nessa onda T, tá? Então nessa onda T a gente tem o que a gente chama de diástole ventricular. A diástole ventricular nada mais é do que o relaxamento do ventrículo, beleza? Então a gente tem a diástole ventricular, que é o processo de repolarização desse ventrículo, tá? Então aqui a gente tem a diástole, que é a mesma coisa que o relaxamento do ventrículo, tá? E aí quando a gente tem essa diástole, né, se a gente fosse continuar aqui, se esse eletrocardiograma fosse contínuo, a gente ia ter aqui mais uma onda P, mais uma onda, mais um intervalo QRS, mais uma onda T, enfim, né? Por quê? Porque esse processo continua, né? Aqui a gente está falando de um batimento, tá? Então isso aqui é um batimento, tá? Mas a gente sabe que o nosso coração, ele bate em média de 60 a 100 vezes por minuto. Então a gente tem uma média de 60 a 100 BPM, beleza? Então depois que esse ventrículo ele faz a diástole, a gente vai ter a diástole ventricular, também atrial, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter, né, a gente vai ter a diástole atrioventricular, né? E aí esse processo ele vai se repetir novamente, beleza? Então a gente vai ter esse processo se repetindo e assim a gente tem a contração do nosso coração, né? A gente tem os nossos batimentos, beleza? Então novamente aqui, a onda P representa a sístole atrial, tá? Então o momento em que o átrio ele contrai. A onda QRS, tá? Esse intervalo QRS representa, né, aqui o QRS representa a contração do ventrículo. Então o momento em que o ventrículo contrai e manda o sangue lá para as outras câmaras, lá para as artérias. E a onda T é quando esse ventrículo ele relaxa, né, para se encher de sangue novamente, beleza?
Então, basicamente é isso. Aqui a gente relacionou o eletrocardiograma com o ciclo cardíaco, né? Então, a gente pode dizer que o eletrocardiograma ele mostra esse processo ele representa, né, esse processo de contração, né, de despolarização das células autorrítmicas, né? Então ele representa o potencial de ação das células autorrítmicas. Então, a gente pode associar esses dois gráficos, né? Mas a gente também pode associar o eletrocardiograma com o ciclo cardíaco, né? Então ele também representa ali, também mostra, né, essas fases do ciclo cardíaco, beleza? Então, de modo geral é isso. Vou dar um zoom aqui, caso alguém queira tirar um print. E por esse vídeo é só. Valeu e espero que tenha ajudado.